Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo, que é um pouco diferente dos bolos que eu já fiz aqui no canal, mas que fica muito bom. É um bolo que é inspirado em uma sobremesa, que há algum tempo atrás uma cliente me pediu para que eu fizesse parecido, e eu trouxe hoje aqui para vocês. Eu dei o nome de bolo da rainha por causa da sobremesa. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Dessa vez eu vou começar pelo recheio do bolo. São dois recheios, mas que são muito fáceis de fazer. Primeiro recheio, eu vou colocar em uma panela uma xícara de açúcar, um total de 155 gramas de açúcar, pode ser o cristal, e vou ligar o fogo baixo e vou deixar aqui formar um caramelo. Mexo só de vez em quando, tomando cuidado para não queimar esse açúcar, esse caramelo. Mexo de vez em quando, ajudando aqui a dissolver esses torrões de açúcar. Depois que eu perceber que não ficou nenhum torrãozinho de açúcar, ele tá mais lisinho, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. Pode ser a manteiga com sal, não tem problema, porque não é uma quantidade grande. Sempre mantendo o fogo baixo. E vou misturar bem essa manteiga com esse caramelo. Esse recheio é uma quantidade pequena. Ele é só para acompanhar mesmo o outro recheio que eu vou mostrar para vocês, que é o principal. Agora, depois de misturar a manteiga, eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo anotado para vocês, que fica logo aqui abaixo do título. Quando você adicionar esse creme de leite, dá uma desligada no fogo, para que não fique espirrando. E também o creme de leite não pode estar gelado. Então, depois que eu misturei o creme de leite, eu vou voltar a ligar o fogo aqui, fogo baixo, e deixar mais uns 3 a 4 minutinhos, é rápido. E mexo de vez em quando. Ele precisa ficar nessa consistência mais lisinha. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 80 gramas de coco ralado seco. Aqui eu estou utilizando o coco ralado seco, que é mais queimadinho, tostado, que vende já assim também. Mas você pode substituir por o coco branco normal, até também o coco ralado fresco, que fica muito bom também. Então, pessoal, aqui no caso eu coloquei o coco e já desliguei o fogo. Ele vai ficar assim, nessa consistência. Depois de frio fica um pouco mais consistente também. Retiro do fogo, vou colocar em um outro recipiente para poder esfriar e eu utilizar depois. Pessoal, uma dica: quem quiser substituir esse caramelo por doce de leite, colocar o coco com doce de leite, fica muito bom também. No caso, uma lata de doce de leite, 400 gramas em média. Agora reservo e deixo esfriar. Eu vou para o segundo recheio, que é muito fácil. Aqui em uma tigela eu vou colocar 2 potes de nata. São 600 gramas de nata. Pessoal, eu vou dar 2 opções para vocês, caso não encontrem nata aí na sua região. A primeira opção é o creme de leite fresco, que você pode utilizar uma garrafinha de creme de leite fresco, 500 gramas, ou então a outra opção seria um recheio 4 leites, aqui que combina muito bem também. Eu tenho receita aqui no canal do recheio 4 leites, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês. Então, pessoal, a nata vem assim nesses potinhos, ele fica naquela parte de geladeira, e em algumas regiões é fácil até de encontrar. Então, pessoal, coloquei toda a nata aqui e agora eu vou incluir 300 gramas de leite condensado, que é quase uma latinha de leite condensado. O restante que sobrar do leite condensado eu vou mostrar para vocês, que eu vou utilizar também na calda do bolo.
Então, depois que eu adicionei o leite condensado, o próximo ingrediente é o leite em pó. Eu vou utilizar aqui 150 gramas de leite em pó, que vai ser em média aí 1,5 xícaras de leite em pó. Esse recheio ele rende bastante e esse recheio é um recheio coringa que você utiliza em outras sobremesas, outras combinações. Fica muito bom com frutas, com morango. Então, esse recheio eu vou precisar bater na batedeira até ficar uma consistência mais cremosa. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu parei um pouco de bater, retiro aqui os excessos que ficam nas laterais, no fundo, com a ajuda de uma espátula, e depois volto a bater novamente. O recheio já começa a ganhar consistência. Você percebe que ele já vai ficando mais firme. E então, eu paro de bater aqui nesse ponto, eu vou mostrar para vocês. E ficar assim, pessoal, nessa consistência. É um recheio até estruturado, é como se fosse uma mousse, é um recheio leve, que muito fácil de fazer. Então, o recheio vai ficar assim, pessoal. Então, esse recheio você pode preparar e já utilizar imediatamente no seu bolo ou na sua sobremesa. Recheio pronto, eu vou mostrar para vocês a massa do bolo que eu vou utilizar. Essa massa eu já ensinei algumas vezes aqui no canal, tem alguns vídeos que eu ensino. Eu vou deixar também no primeiro comentário aqui fixado o link da receita desse bolo, tá? Não tem dificuldade, vai estar no primeiro comentário a receita. Então, pessoal, essa massa é uma massa que não vai nenhum tipo de gordura e ela fica muito boa para trabalhar com os seus bolos, é uma massa coringa. Eu cortei essa massa em discos de mais ou menos aqui 3 discos de 2 centímetros de espessura. Você pode cortar com a faca, né, medindo corretamente os tamanhos, ou você pode cortar com um cortador, nivelador de bolos. Então, essa é a massa que eu vou utilizar, porque também senão o vídeo fica muito longo. Aqui que eu já ensinei os 2 recheios, eu vou agora mostrar a montagem. Para montar o bolo, eu vou utilizar a mesma forma que eu assei, que é uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 8 de altura. Então, o que eu faço? Para montar o bolo aqui dentro, eu preciso forrar essa forma com um plástico. Eu abri um plástico próprio para alimentos. Ele vem em saquinhos, eu abri os saquinhos e forrei aqui na forma. Ele vem nessa bobina assim, eu compro para usar nas receitas de bolo. Pessoal, a calda que eu vou utilizar para umedecer o bolo, a massa, eu misturei aqui 50 ml de leite condensado, aquele que havia sobrado do recheio, mais 100 ml de leite de coco, que é opcional, e também 200 ml de água filtrada. Mexi muito bem e fiz essa caldinha para umedecer o bolo. Agora eu começo a montagem, que é fácil também, gente. Eu vou colocar primeiro o disco de massa, o primeiro disco de massa que eu cortei, e umedeço. A quantidade de calda que eu vou utilizar para umedecer todo esse bolo é uns 250 ml de calda. O recheio branco de nata eu coloquei dentro de um saco de confeitar, cortei a pontinha, mas dá até para você fazer naqueles saquinhos próprio para alimento também, você coloca uns 2 e corta a ponta. Assim o recheio fica mais nivelado. Agora eu acerto essa primeira camada de recheio. Agora, pessoal, com o próprio recheio, eu faço aqui uma cinta de contenção, uma barreira, que isso vai deixar o bolo mais seguro, porque eu vou colocar o outro recheio.
coloco o recheio, o segundo recheio aqui, é como se fosse uma cocadinha esse recheio. Pessoal, a quantidade de recheio branco que eu utilizei é, em média, umas 320 gramas para cada camada. E o recheio, essa cocadinha, eu utilizei, em média, 150 gramas, 200 gramas. Agora eu venho com a segunda camada de massa, dou uma leve pressionada para ficar acertado, ajustado, e vou umedecer novamente. Agora sim, venho com a segunda camada de recheio. E agora sim, novamente com a cinta de contenção, essa barreira que eu faço em volta do bolo. Se caso você for utilizar geleia ou algum morango picado, você faz também essa barreira para que não vaze do bolo. Fica um bolo mais seguro para você levar de um lugar para o outro. Agora sim, venho com essa última camada do recheio, dessa cocadinha, e espalho muito bem. Esse recheio, que é como se fosse uma cocadinha, ele é pouco, ele não é muito, tá? Como eu falei para vocês, em média umas 150 gramas em cada camada. Agora sim, eu venho com a última camada de massa e antes de colocar a massa, eu umedeço aqui primeiro nessa parte de cima e viro. Eu viro e vou pressionando para ficar bem ajustado. Então, pessoal, só lembrando novamente, eu vou deixar a receita dessa massa, o link no primeiro comentário aqui fixado, tá? É uma massa bem prática, bem fácil. Finalizei a montagem, vou levar esse bolo para a geladeira, precisa ficar aí por em média umas 4, 5 horas ou de um dia para o outro. Para a cobertura desse bolo, eu vou utilizar um pouco do recheio que sobrou uma quantidade que não é suficiente para cobrir o bolo. Então, o que eu fiz? Eu bati 150 ml de chantilly gelado, aquele chantilly convencional de caixinha que é mais fácil de ser encontrado, só para cobertura mesmo aqui. E vou misturar com esse recheio. A quantidade de recheio que sobrou aqui foi em média umas 250 gramas. Então, adiciono 150 ml de chantilly batido no ponto mais firme e misturo com esse recheio. E vai ficar muito bom também essa cobertura, pessoal. E fica assim, nessa consistência, fica fácil de espalhar no bolo. O bolo já ficou um tempo na geladeira, então eu vou colocar a cobertura agora. E vou retirar esse bolo aqui da forma, vou desenformar. Vou utilizar um prato de bolo de 25 centímetros de diâmetro, um tabuleiro. E aqui, pessoal, você percebe como que fica bem firme esse recheio. E agora é só colocar a cobertura e fazer a decoração. Vou mostrar para vocês como eu faço. Primeiro, pessoal, eu vou fazer uma pré-cobertura bem fininha mesmo com o chantilly, um pouquinho que sobrou. Essa pré-cobertura ajuda a colar as migalhinhas de bolo. Fica mais fácil. Mas a decoração, a cobertura, se você está começando, você pode utilizar os utensílios que você tem em casa também e fazer do seu jeito. Então aqui, pessoal, coloquei a cobertura no saco de confeitar, aquela cobertura com recheio.
Cortei a pontinha e vou fazendo toda essa volta aqui no bolo. E coloquei um pouco em cima também. E agora eu vou acertando aqui a parte de cima com a espátula para deixar retinho aqui em cima. E vou também deixar retinho as laterais com a ajuda de uma espátula. Esse bolo ele vai ficar com essas quinas aqui em cima mesmo, porque eu vou fazer aquela decoração dourada. Não é um bolo que vai ficar totalmente alisado e com aquelas quinas. Agora, na parte de baixo, eu estou utilizando um bico de confeitar Perlé número 2. Mas você pode fazer isso com um saquinho, cortar a pontinha também. E vai fazendo por toda a volta do bolo. Aqui em cima, eu estou utilizando um bico de confeitar da Wilton número 32, o pitanga pequeno. E vou fazendo na parte de cima do bolo aqui, é fácil. E como eu tô mostrando no vídeo. Agora, aqui eu faço esse detalhe. Com o mesmo bico, tá? De confeitar. Agora, pessoal, com o mesmo bico também, número 32, pitanga. Eu vou fazer como se fosse umas rosetinhas. Pressionando. Quando eu estiver terminando de girar, eu paro de pressionar. Eu vou deixar os bicos que eu estou utilizando, a numeração e as cores aqui, só nessas rosetinhas e nas folhinhas que eu utilizei corante, tá? E vou deixar aqui na descrição para vocês as cores que eu utilizei. E agora com o bico folha, eu vou fazendo esse detalhe da folha em cada uma dessas rosetinhas. Agora, no meio aqui, eu coloquei umas pérolas de açúcar, que você encontra facilmente, ela tem um brilhinho. Essas pérolas de açúcar, você encontra facilmente em lojas de artigos para festa ou confeitaria. Coloquei só no meio aqui. Para fazer esse detalhe dourado nas quinas, eu utilizei o pó para confeitaria dourado. Também você encontra na internet, lojas de confeitaria, de artigos para festa. Eu fiz uma misturinha com álcool de cereais e um pouquinho desse pó dourado. E vou, com a ajuda de um pincelzinho, que é próprio também, vou pincelando delicadamente toda essa lateral. Essa decoração é uma decoração opcional, tá? Eu só tô trazendo um pouco diferente do que eu já costumo fazer aqui no canal. Ela dá um efeito bem legal, bem bonito. Então, pessoal, eu finalizo com esses detalhes dourados em cima aqui por toda a volta do bolo. Vou cortar uma fatia desse bolo. Esse bolo, ele não pode ser mantido muito tempo fora da geladeira, no máximo aí umas 2 horas. A validade desse bolo na geladeira é de média uns 5 dias. E você pode congelar também essa massa, esses recheios. Esse bolo vai servir muito bem até umas 15 pessoas. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você acha que vai gostar também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!